Abra a palavra de Deus, por gentileza. Glória a Deus, que louvor precioso. Deus seja louvado. Aleluia. Como é bom, gente, esse clima. Como é bom, como é bom. Não tem preço isso aqui, não tem preço. Eu ficava me lembrando dos momentos que eu estava lá na minha cidade exponencial, em Cromínia, não é? Cromínias, alguns já sabem, Cromínia é enorme. Então, eu morava num canto da cidade e a igreja presbiteriana na ponta da cidade do outro lado. E eu tinha uma bicicleta, aquela bicicleta Monarch, como é que chama? Barra circular, exatamente. Então, era um banquinho aqui para colocar o Mateus, eu aqui, Cássia, segurando, a Nathalie no banquinho, eu, Cássia, segurando a Nathalie. Então, nós éramos os quatro, levantava, e tem uma coisa, chegava primeiro na igreja, era o último que ia embora. Era quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Era uma alegria. Igreja pequenininha, pequenininha. Hoje a igreja lá está grande, cabe 300 pessoas na igreja, está um negócio bonito demais, louvado seja Deus. Que bom, irmãos, esse ambiente, que coisa preciosa, para mim não tem preço. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, diz assim a palavra de Deus, verso 12. Capítulo 7, verso 12, diz assim: Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana, ou Sem, em hebraico. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Irmãos, esse é o tema da nossa palavra, Ebenezer. Até agora o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou. Agora, eu quero que os irmãos entendam um pouquinho, livros que vêm antes desse de Samuel, que é o livro dos Juízes. O livro dos Juízes narra, veja comigo, o Moisés vem trazendo o povo que saiu lá do Egito, certo? Pelo deserto, para que eles pudessem entrar na terra prometida. Moisés não tem permissão de Deus para estar e viver na terra prometida, ele morre ali na entrada da terra prometida. Josué, que era o seu amigo, seu discípulo, seu general, toma a liderança dada por Deus e pega o povo de Israel, atravessa o rio Jordão e começa a conquistar as cidades, os inimigos, e vai dando a posse, herança para as 12 tribos de Israel, de maneira que a terra de Canaã fica povoada com o povo de Deus. No livro, tanto de Josué quanto no livro dos Juízes, o que nós percebemos nessa terra agora habitada pelo povo de Deus? Nós percebemos que o povo de Deus não cumpriu fielmente o que Deus mandou eles fazerem. Era para retirar todos os povos de lá, os povos jebuseus, cananeus, heteus, heveus, girgazeus e um monte de eus. Era para tirar todo mundo de lá, não fizeram. Permaneceu um monte desses povos lá. E aí virou uma mistura, casaram com as mulheres deles, homens casaram com as mulheres do povo de Deus, de maneira que o período dos Juízes vai mostrar uma época de instabilidade espiritual, não só espiritual a instabilidade, mas política também. Uma crise violenta ali, de tal maneira que o livro de Juízes, capítulo 21, verso 25, é o último versículo do livro de Juízes, termina dizendo que cada um dos israelitas fazia o que eles achavam certo aos seus próprios olhos. Olha como é que termina. Cada um vivia para onde apontasse o nariz, do jeito que achava que era certo. Samuel, lembra de Samuel? O menino Samuel, filho de Ana e Eucana, cresceu ali aos pés do sacerdote Eli. Ele cresceu e chega nesse momento como o último dos juízes.
e o primeiro dos profetas depois de Moisés. E ele chega nesse cenário, e surge então, nesse momento, uma figura aqui central de restauração para o povo de Deus. Há uma possibilidade de uma aliança de restauração, e o Samuel lidera esse povo numa adoração verdadeira. Antes desse capítulo aqui, 7 de Samuel, preste atenção para você entender esse negócio. Antes desse capítulo 7, o que estava acontecendo? O povo de Deus lá foi derrotado pelos filisteus, num lugar chamado Ebenezer. 1 Samuel capítulo 4 vai falar disso. Os filisteus, um povo inimigo, vai lá e derrota o povo de Deus e pega a arca da aliança. Os irmãos sabem o que é a arca da aliança? Levanta a mão quem sabe o que é a arca da aliança. A arca da aliança, presença de Deus, simboliza a presença de Deus. O inimigo filisteu captura o povo de Deus, vence o povo de Deus, pega a arca da aliança, e aí vira um desespero total. O povo de Deus fica desesperado, e por 20 anos, a arca do Senhor permanece num local chamado Kiriat Jearim. 20 anos. Depois desses 20 anos, o Samuel convoca o povo de Deus ao arrependimento e à renovação espiritual. Agora, chegamos no capítulo 7, que é o capítulo que nós lemos esse versículo. Samuel faz o quê? O Samuel lidera o povo num culto de arrependimento. Um culto de arrependimento e um culto de oração num local chamado Mispá e Sem, ou Gesana. Samuel lidera esse povo. Os filisteus descobrem essa reunião de culto, do povo de Deus liderado por Samuel, e eles planejam atacar Israel novamente. Os filisteus dizem: nós vamos lá e vamos matar esse povo de novo. Mas acontece um detalhe: Deus intervém aqui de forma tão tremenda e tão poderosa, causando uma confusão no meio do povo inimigo, e a vitória vem para o povo de Israel. Após essa vitória contra os filisteus ali em Mispá, vem então o povo de Deus com Samuel, e lá em Mispá e Gesana, ou Sem, pega uma pedra, coloca uma pedra ali, e eles afirmam: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quais lições nós podemos tirar então, podemos aprender sobre essa ajuda do Senhor? A primeira lição, irmãos, nós podemos aprender sobre essa questão de Deus nos ajudar. Eu tentei colocar numa única palavra para os irmãos poderem gravar melhor. Então veja bem, a lição que podemos aprender sobre a ajuda do Senhor, primeiro tem a ver com arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Olha os versículos 3 a 6 de 1 Samuel 7. Arrependimento, olha só. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. 4. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo o povo em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Então veja o que nós temos aqui. Samuel convocando a igreja, vamos falar assim para ficar mais fácil para nós, a igreja ao arrependimento.
a igreja ao arrependimento. Amados irmãos, aqui o que nós temos? Um povo que precisava se livrar da idolatria. Idolatria que começou quando eles entraram na terra. Deveriam ter matado os povos, tirado todo mundo, não tirou. Ficou misturado com o povo, fazendo as coisas que o povo do mundo fazia, despertou a ira no Senhor. E aqui então, depois de uma grande vitória, quando eles colocam aquela pedra lá, nós podemos aprender essa lição: arrependimento. Não dá para ter uma vitória grande, uma ajuda do Senhor, Ebenezer, sem arrependimento. Arrependimento genuíno, ele é marcado por uma transformação interior e exterior. Arrependimento tem a ver com um negócio que começa aqui dentro, mas que desemboca para as minhas ações. Quais as ações eles tomaram? Eles abandonaram, eles largaram os ídolos deles e voltaram exclusivamente para o Senhor. Então presta atenção, esse ato de poder tirar os ídolos da sua vida, ele representa a renúncia, irmãos amados, de uma aliança com outros deuses, uma renúncia a compromissos, a pactos com outras coisas que estavam ferindo a glória de Deus. No verso 6, que nós lemos agora há pouco, nós temos o Samuel conduzindo o povo de Deus, a igreja, em jejum e oração, demonstrando exatamente que o arrependimento envolve não apenas palavras, o arrependimento envolve ações que reflitam mudança de coração. Arrependimento envolve ações que refletem mudança de coração. Eu abandono os ídolos, eu abandono esse comportamento, eu abandono essa prática, eu vou gastar tempo com oração, eu vou gastar tempo com jejum. Você imagina alguém que está, digamos assim, preso, né? Está enraizado nele um vício. Só quando ele de fato reconhece que é escravo daquilo, e que ele decide buscar ajuda, que ele vai renunciar àquelas fontes de prazer, aqueles vícios dele, que ele começa a trilhar um caminho de volta para a pessoa de Deus. Não envolve perfeição, mas envolve uma decisão de romper com algo, envolve a dar os primeiros passos em direção a Deus. Arrependimento é isso, uma briga para abandonar práticas, uma briga que te leva a voltar para a direção de Deus, porque o seu coração entende que está ferindo a Deus. Não é porque o pastor cobra, não é porque você é membro da igreja, é porque você entende que está ferindo o Deus que te ama e que entregou Jesus à cruz por você. E aí você então volta para Deus, abandona, reconhece aquelas práticas antigas e abandona isso. Veja, amados irmãos, que o arrependimento de Israel exigiu o quê? A remoção de ídolos. Exigiu remoção de ídolos. O que nós podemos pensar, por exemplo, acerca de casais, casados? Nós podemos imaginar que nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que pode se tornar um ídolo no nosso casamento e nos atrapalha de viver a nossa vida. E o que pode se tornar um ídolo para nós? O trabalho se torna um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração e nos distancia da comunhão com Deus, e aí afeta os nossos relacionamentos. Pode ser o dinheiro, nós sabemos que podem ser até os filhos. E os casais precisam tomar cuidado e garantir que Deus tenha o primeiro lugar em nossas vidas e nos nossos relacionamentos. É uma forma de Deus abençoar. O chamado para o arrependimento também tem a ver com qualquer área do nosso coração,
qualquer área do coração de cada um de nós que vai desviando a gente da comunhão com Deus. Quantas pessoas, adolescentes, jovens e adultos, não frequentam a igreja, não leem mais a Bíblia, não participam da comunidade, porque você vai olhar, tem coisa que está desviando essa pessoa. Nós precisamos, amados irmãos, sendo casados ou sendo solteiros, nós precisamos fazer um exame e perceber nas nossas vidas qual é o ídolo que está nos desviando dessa comunhão com Deus, está tirando a nossa prioridade, que a gente não tem mais tempo e nem prazer para buscar a Deus e remover esses ídolos modernos, ídolos que não estão na parede, que não foi feito nem de gesso, nem de madeira, nem de nada, mas está aqui dentro, tirando o lugar do coração dessa igreja contemporânea, um povo que diz que nós temos que abandonar a idolatria, porque idolatria é pecado, e muitas vezes o nosso coração está cheio desses ídolos. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. A ajuda do Senhor tem a ver com uma palavra: arrependimento. Segundo lugar, uma segunda lição, também com uma palavra, vamos falar intervenção. Fala comigo, intervenção. Muito bem, os versos de 7 a 11, olha isso, versos de 7 a 11, por favor queridos, olha comigo. Quando os governantes filisteus, que é inimigo, ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, o que o inimigo fez? Eles mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com uma voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Betcar, matando-os ao longo do caminho. Quando nós falamos de ajuda do Senhor, óbvio, nós estamos falando de intervenção. A intervenção de Deus aparece quando apareceu antes o arrependimento no coração, quando o povo se quebranta. Israel estava lá em Mispá, jejuando, orando. Olha que coisa louca, o povo de Deus consagrado em culto, orando e jejuando. O inimigo diz: agora a gente pega eles. Estão lá concentrados, parados, orando e jejuando, e eles avançam para atacar novamente o povo de Deus. E acontece o que é comum às vezes conosco. O texto diz que o povo ficou sabendo que o inimigo está vindo, e eles ficaram com medo. O inimigo é muito forte. Por vezes nós nos sentimos como que crianças diante de um desafio muito grande, com as mãos atadas, com medo do inimigo. E aí gritaram para Samuel, diz Samuel: não pare de interceder por nós, não pare de clamar a Deus. Aí Samuel vai e oferece um cordeiro, que era um culto a Deus do Antigo Testamento. Ele oferece o cordeiro e ele ora ao Senhor, e a Bíblia diz: Deus responde. Fala comigo, Deus é um Deus que responde. Amém, gente? Deus é um Deus que responde. A Igreja Presbiteriana do Brasil crê que Deus responde oração, crê que Deus intervém na nossa história, na nossa vida. Quando estamos diante desses embates, Deus é um Deus que vem com o seu poder. Deus é um Deus que com a sua soberania, Ele vence as batalhas das nossas vidas. Agora um detalhe, a vitória aqui não veio pela força de Israel, vocês perceberam no texto. A vitória não veio porque Israel tinha força, mas por causa do poder de Deus em resposta à oração. Não é porque você luta bem, não é porque você é bom de estratégia, não é porque você articula bem, é porque você ora, porque você se quebranta, porque você se consagra. Deus vem com a sua mão poderosa. O texto diz que Deus falou de uma forma tão poderosa, como um trovão no céu. Uma manifestação do poder de Deus trouxe confusão
entre os inimigos de Israel, e essa confusão resultou numa derrota. Então, irmãos amados, quero estimulá-los em nome de Jesus, mais uma vez, a terem uma vida fervorosa de oração. Presta atenção, quanto Deus tem falado conosco, uma vida fervorosa de oração, porque isso muda situações difíceis e perigosas nas nossas vidas. Não deixe de orar. Isso serve para casais que estão em crise. Casais que estão em crise, muitas vezes tendem a tomar decisões as mais antibíblicas possíveis. Quando a crise surge, o que a gente quer fazer? A crise violenta, se você não tiver sintonizado com Deus, não entender que Satanás está doido para destruir sua casa e a sua família, o que você faz? Some daqui, vai embora, acabou, pega a aliança, e o cara pega a aliança e diz, vou trocar, vou vender a aliança e ganhar um dinheirinho, vou viver minha vida sozinho. Não é verdade? Isso é a ação do diabo, não é? A ação do diabo. Quando você está sintonizado, você entende o perigo, você encontra vitória para o seu casamento com o joelho seu dobrado diante de Deus. Não é fácil orar quando você está nervoso, não é fácil orar quando o cônjuge chateou você, não é fácil orar quando o inimigo vem assombrando a sua vida, mas é isso que a palavra de Deus ensina, e é por isso que tem culto. É por isso que você vem à igreja quando está desanimado, quando você não está querendo nada, para receber assim, um alerta de Deus, um alerta de Deus. É por isso que você precisa frequentar um grupo de crescimento, porque você está desanimado, o líder diz, vamos lá, aparece, vem aqui, chega lá no grupo, você que não quer orar, que está querendo acabar com tudo, lá tem uma palavra, tem um irmão que fala com você, usado pelo Espírito Santo, e aí você dá uma alertada na sua vida, e retoma a comunhão com Deus, e com a sua família. O meu tempo já está acabando, falta 2, 3 minutinhos só. Arrependimento, intervenção de Deus. Não dá para ter uma mudança na sua vida sem arrependimento e uma intervenção de Deus. Terceiro e último, numa palavra para facilitar, gratidão. Fala comigo. Gratidão. Arrependimento, Deus intervém, e você precisa dar uma resposta àquilo que Deus faz na sua vida, que não é por você. Versículo de número 12, diz o texto: então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana, deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse, até aqui o Senhor nos ajudou. A vitória surgiu, e rapidamente Samuel pega uma pedra, um memorial, memória, ele pega uma pedra e coloca ali e diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, se estamos aqui com a nossa família, com a nossa fé, se nós estamos firmes aqui, eu sei, foi o Senhor. Eu reconheço, é Deus. É Deus. Se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui. Eu quero colocar um lembrete, diz Samuel, quero colocar um lembrete tangível, perceptível do auxílio de Deus na minha vida. Existe aqui para Samuel e Israel uma pedra marcando um ponto de referência. Há uma lembrança permanente, a pedra está lá, de que Deus agiu. Deus agiu. Louvado seja o Senhor. Só que quando você coloca um marco de gratidão, só que quando você reflete na sua mente o que Deus fez, você não apenas recorda o passado, mas também afirma confiança no futuro. Vamos prestar atenção nisso? Quando você para perceber o que Deus já fez na sua vida, você não só está recordando o passado, mas está afirmando a sua confiança no futuro. O Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que mudou a minha vida, o Deus que transformou a minha família, eu sei disso, eu sei quem eu era, eu sei quem eu era, eu sei o que Deus fez na minha casa, eu sei, isso diz para mim, olhe para o futuro com confiança, porque o Deus que fez é o Deus que continua fazendo. Deus foi fiel até agora e continuará sendo fiel. Ebenezer, Ebenezer. Estabeleça uma pedra
Irmãos amados, eu vou terminar então estimulando você que é casado, a criar, permita eu usar, criar Ebenezers. Você que é casado, busque criar situações, alguma coisa que faça você lembrar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu não sei se é um diário, se anotações, sabe, do que Deus já fez na sua vida. Eu não sei exatamente o que é, se é colocar alguma coisa na sua casa, que você olha para aquela foto, que você olha ali para ler o seu caderno, um diário, eu não sei. Cássia, por exemplo, ela tem lá um monte já, assim, ó, de cadernos, com figuras, com escritas, com marcos, tudo, fotos nossas, das leituras bíblicas que ela faz. Eu tenho certeza de que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quando a gente, 50 está pouco, daqui a 70, 80 anos, né, quando a gente tiver ido, os nossos filhos, o neto vai olhar esse caderno e vai dizer: Ebenezer. Eles vão dizer: Deus cuidou dos meus pais, da gente, e vai continuar cuidando da nossa família. Solteiros pode fazer a mesma coisa, cultivar essa prática de lembrar e agradecer pelas vitórias. Quando nós falamos de Deus que ajuda, falamos de 3 coisas: arrependimento, intervenção de Deus e gratidão. Vamos falar? Arrependimento, intervenção, gratidão. De novo, arrependimento. Mais uma vez. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus? Pode ser que hoje você precise de uma intervenção de Deus. Deus convoca você ao arrependimento. Pode ser que hoje você esteja vivendo um pecado, uma tentação, alguma coisa na sua vida, algum vício, alguma decisão séria que você precisa tomar, e Deus hoje está dizendo: arrependa, porque eu vou intervir na sua vida, e quando eu fizer a obra, seja grato. Senhor, nós te louvamos por esse momento, pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos arrependemos coletivamente, pessoalmente me arrependo de comportamentos, práticas ou pecados que de alguma maneira o Senhor pode olhar para mim, olhar para os meus irmãos e nos reprovar. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos a todos, limpa os nossos corações como igreja do Senhor, e intervenha nas nossas vidas. Mude, ó Deus, aquelas áreas, vença os inimigos que querem atrapalhar a nossa comunhão, a nossa saúde, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, o crescimento e o avanço da igreja. E nós queremos desde já agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nossa gratidão pela salvação, nossa gratidão por deixar a gente estar aqui nessa igreja, nossa gratidão por permitir a gente, muitas vezes com as nossas famílias, apesar de tantas lutas, estar aqui. Que a bênção do Senhor esteja conosco. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos queridos. Vamos para